Olhar para tendências é entender de consumo. Eu sou Léo Salve, você está na escola. A Depósito é um banco de imagens que, nessa época, sempre. Eu trouxe recentemente aqui o conteúdo da Adobe Stock, e a Deposit Photos é uma concorrente, né, da Adobe Stock. Eles têm a parte grátis, a Adobe também. E é interessante notar essas tendências e inscrições do episódio. Tem o link para a matéria escrita, que tem detalhes com a visão das pessoas envolvidas e de especialistas sobre alguns dos pontos que eu vou abordar aqui. Mas o que chama atenção em relação a 2023 do Deposit Photos, primeiro assim como a Adobe, eles buscam essas tendências com base no comportamento de designers, fotógrafos, editores, criadores de conteúdo. Então ali você consegue entender muito do que bons profissionais do mercado no mundo todo estão fazendo e como é que isso dita a tendência mesmo, né? Meio parecido com o que acontece com a indústria da moda, e acompanhar as tendências tem sim seus benefícios. E aí aqui, esse conteúdo ele saiu em dezembro passado, mas não apareceu aqui no Brasil com tanta força. Então, acho que vale a pena, já falando de 2023, né? Mas vale a pena olhar. E o que eles trazem aqui? A Deposit Photos, ela tem uma biblioteca de 250 milhões de ativos, ou seja, itens dos mais variados, entre ilustrações, fotos e tudo mais, e as estatísticas de usuários. Então, eles revelaram essas tendências criativas e o nome dessa tendência é fuga futurista, né? E essa fuga futurista a gente já vai entender por quê. Então, a previsão descreve o 2023 um ano bom para experimentação e para exploração. Eu gosto muito das duas palavras porque no marketing, na arte, na parte criativa, qualquer coisa que você vai fazer nos negócios da fotografia, você vai ter que experimentar, testar, adaptar, ajustar, entender o que os clientes querem e também pesquisar com base nos concorrentes e fazer o seu próprio caminho, né? E aí, quais são os 7 temas explorados pelo conteúdo? Anime Trio, Back to the Wild, A Wonderful Age, Ethereal World, Eye of Sustainability, Wellness Upgrade e Blast of Joy. Cada um deles tem uma explicação aqui, estão todos em inglês, né, até porque é um conteúdo internacional. Nós vamos olhar o que vem primeiro. Nostalgia, de novo, acaba sendo, e nos últimos anos também tem voltado, até soltei um conteúdo no meu blog também, que os jovens da geração Z, de usuários de Instagram e TikTok, estão numa trend com câmeras digitais, câmeras compactas que tinham sido abandonadas por conta dos smartphones, estão voltando em trends. É muito interessante isso. E são jovens que estão puxando essa trend com milhares de curtidas e visualizações. Por quê? Porque não tem. Você cria uma fotografia contemplativa com a câmera digital, que não tem uma chamada de WhatsApp, não tem uma curtida, uma ligação. Você consegue se concentrar. Meio parecido com o do filme fotográfico, a vantagem que não tem que esperar, né? Então, é uma gratificação instantânea, mas não tão viciada como a dos smartphones, né? E aí, aqui no conteúdo, eles abordam cada um dos pontos. Os animes, né, tem uma mensagem de positividade. Depois de anos de pandemia, a gente tá, pensa bem, ó, 2020 pandemia, 2021 pandemia, 2022 pandemia, 2023 quarto ano de pandemia. E positividade ajuda, né? Então, acreditar em você mesmo, confiar nos amigos, perseguir seus sonhos, relação com a fantasia para resolver os problemas, seja na vida ou no design. Então, os animes têm essa pegada, né? As pessoas criativas, segundo a Depósito de Fotos com base nos dados, elas estão se voltando para o exterior, desenhando uma paleta da natureza para transmitir as questões ambientais e incentivar o design inclusivo. No outro lado do espectro, eles estão olhando para as coisas também mais chamativas, segundo a plataforma de imagens, ou seja, para chamar atenção. Por que chamar atenção? No mundo com tanta disputa por atenção de todos nós, chamar atenção é importante. Por outro lado, olhar para a natureza
depois de tanto tempo fechado, tudo que aconteceu, a natureza tem um lado da experiência, da vivência, da contemplação também. Então, isso é bastante interessante. Aí aqui, além disso, né, eles também trazem outros temas. Realismo mágico do século XX, para composições emocionantes, efeitos nebulosos, sombras profundas. E aí a questão do metaverso também traz uma transição de projetos de bem-estar para novos ambientes, inclusive já considerando as experiências com realidade aumentada e realidade virtual. Sim, a realidade virtual, metaverso, a realidade aumentada acho que já está um pouco mais presente, mas não tanto, né? Nada está muito presente dessas coisas metaverso, realidade virtual, como a gente poderia imaginar, né? Não tem bilhões de pessoas usando ainda, mas está avançando e a tendência é que isso avance mais e que vá ditar o futuro, sim. E já começa a se olhar mais para isso. Lembrando que metaverso não é só o virtual imersivo. Crianças, jovens, a gente está falando de quase 1 bilhão de pessoas que sim, usam o metaverso não virtualmente, mas nos smartphones. Aí sim, em jogos e tudo mais. Então, há uma tendência de crescimento nisso. Aí aqui, um conteúdo interessante, né? Os consumidores de hoje ansiando por novas experiências. Eles querem se envolver com marcas que oferecem uma visão alternativa da rotina. Inspiram outras pessoas a seguir em frente, usando abordagens criativas, tecnologias que misturam o híbrido e o digital, né? O híbrido que tem o digital e o físico combinados, e técnicas de produção mais complexas. Os criadores de conteúdo em 2023 terão a oportunidade de conquistar vários públicos para mergulhar nesses mundos criativos, sejam eles novos ou até esquecidos. Interessante, muito interessante isso, experiência. Para mim, é uma das tendências que influenciaram 2022 e segue importantíssima para 2023. Vale para o fotógrafo, vale para o videomaker, vale para o laboratório, vale para um laboratório que imprime, né? Vale para empresas de câmera, fabricantes. Que experiência está atrelada ao seu produto? Como você promove isso? Então, é bem interessante. Outra coisa que eles falam, a população envelhecida, um público gigantesco. Cada vez mais a gente vai ter um público maior acima dos 60 anos. Até 2030, a expectativa é que 1 em cada 6 pessoas terá 60 anos até 2030. E o olhar para essa comunidade e um pensamento de fotografia para isso também é interessante, ou de produtos para esse público. Então, eles passaram aqui 7 grandes tendências que vão dominar a comunicação criativa e que eu acho que vale para quem quer divulgar, para o fotógrafo, para qualquer negócio que envolve imagem. E é interessante achar. Vamos olhar aqui, então. Do anime, a minha filha é apaixonada por anime, né? Então, aqui tem um lado positivo, colorido, né? E você olhar para isso. Aí eles colocaram fotos da Deposit Fotos, são fotos que representam essa estética, essa tendência de visual, né? Aqui outra, né? Já com a estética anime. Aqui também bonito, lindo, né? Uma ilustração. De volta à selva ou à natureza. Isso é uma tendência interessante para fotógrafos, sejam eles artistas de família, de casamento, de formatura, artístico, autoral, a natureza ganhando força e tendo um impacto importante aí. Então, como que eu posso explorar isso? Essa estética tem seu valor, né? E aí eles mostram com fotos também esses trabalhos. Então, a gente tem aqui toda essa estética, né? Esse lado que eles abordam e que é muito interessante para a gente pensar. Eu acho que a tendência ela vale quando a gente sabe aproveitá-la, né? Sabe colocar o seu uso e a sua funcionalidade em, em ação. Então não basta, não adianta só acompanhar as tendências e, e não saber aplicá-las, né? Isso eu acho que é uma coisa importantíssima nessa história. Não adianta só ser um seguidor de tendências, não saber adaptá-la para o negócio e seguir por um caminho que tenha valor para mim, né? Não basta só isso. Vamos dar sequência aí mais coisas de natureza, né? Então, sessões e ensaios pensados para isso. Aqui uma pessoa com seu pet, isso é bem interessante. Uma idade maravilhosa, então é uma das tendências. Ah, só voltando ali à questão da experiência, a experiência está ligada também com ir a um lugar bonito, um parque, uma praia, uma floresta.
está ligada com essas imagens aqui, né? Então, a criação voltada para isso. As pessoas estão buscando isso. A terceira idade ou melhor idade é um público que eu acho que os fotógrafos não olham muito para isso. Será que tem a ver com ah, não são tão esteticamente não vende tão bem? Pode ser, porque fotógrafos são apegados a uma beleza, à juventude. Não tem uma coisa assim? Tem um pouco disso. Eu acho que há um espaço de crescimento de um mercado subaproveitado, né, da terceira idade. Bom, aí o que mais? Aqui quebrando os padrões também, quer dizer, é, da terceira idade, mas um senhor surfista aqui, né? Então você vê que há um espaço interessante para criações, até quebrando um pouco o padrão que se espera. Mundo etéreo, dá também voltado para a natureza, de novo, mundo em transformação, né? De pegar esses momentos. Isso aqui para fotografia artística, parede, foto na parede, ou decoração com fotos, foto artística mesmo, para vender prints. E até o NFT também tem seu valor, né? Daqueles momentos que você possa trazer isso. Outra coisa que está super forte, em voga, sustentabilidade. Porque, por exemplo, NFTs, né, que eu tenho trazido tanto esse assunto. Acredito que vai fazer muito parte da temática em 2023. Daqui para frente só vai crescer, por várias razões, né? Instagram, mais pessoas usando. Os NFTs não fazem mais mal ao meio ambiente, né? Existe uma ideia de que faz, não faz mais. A tecnologia mudou, já não tem mais esse impacto. Mas o tipo de impressão que você faz, impressão fotográfica, agride o meio ambiente. A impressão gráfica não tem o mesmo impacto, é mais amigável. Então, a sustentabilidade entrando até na temática do design, né? De olhar para as questões que tenham esse foco. Isso é muito interessante também, né? Dentro do que está sendo mostrado aqui. Ah, aí as questões de tecnologia, né? De um visual mais de videogame, uma coisa meio Tron, né? Uma coisa cyber, também com o seu apelo, né, e psicodélico ao mesmo tempo, também vindo com força. Só que parte muito com a coisa do futurismo, de escapar para esse futurismo e esse lado tecnológico, e isso ajuda nessa estética o ambiente dos NFTs, que tem muito mais essa estética que outra coisa. Uma explosão de alegria, também interessante, porque de cores, de texturas, de ousadias, de combinações, né? Também é uma estética válida para ser explorada na moda, para ser explorada na publicidade, na fotografia, né? Com imagens ou vídeos, bem interessante. Então, você veja que nós temos várias tendências aqui e, e no conteúdo que eu estava descrevendo, né? Antes aqui que eu estava comentando, está na parte escrita do meu blog. É um comunicado que a Depósito de Fotos manda para jornalistas do mundo todo e eu acho que vale a pena. Né? Experiência. Isso aqui que essa família aqui está fazendo, essas mulheres, é uma experiência que a fotografia está fazendo a cobertura. E isso gera produtos, gera uma satisfação para o cliente. É aquela história, ele não vai esquecer como você fez ele sentir, né? No caso, esse cliente. Né? E fugir dos padrões também. Então, acho que aqui nessa parte de atualização de bem-estar, né, é uma coisa que tem um lado meio, como eu disse, cibernético, interessante também. Então, para refletir, se inspirar, mas de novo, é, não adianta acompanhar tendências e você não saber adaptá-las. Não é questão de seguir uma tendência por seguir. Adaptar, fazer pequenos ajustes, mudanças, até gambiarras mesmo, no sentido de alterar um pouco para a tua realidade e saber criar algo diferente, novo, do que você observa dessas tendências e as micro tendências da sua região também. Né? E lembrando, duas coisas aqui de coisas que eu tenho feito, de produtos que talvez possam te ajudar. Eu estou fazendo 2 semanas. Uma semana voltada para o NFT, agora 23 a 27 de janeiro. Eu estou vendo esse conteúdo depois e, enfim, não vou conseguir participar agora. Todo o conteúdo é gravado. Não é uma semana grátis, cheia de truques. Esses truques de semana grátis eu não tenho paciência.
a pessoa já compra para entrar na semana e ter o conteúdo. A diferença é que nessa semana de 23 a 27, voltada para a fotografia blockchain, que tem a ver com o que está sendo dito aqui também, você tem só meia hora por dia de conteúdo, ou seja, é rápido, mais direto, que vai somar um conteúdo bom, para você ter acesso a qualquer hora, além de entrar na comunidade Anifoto e fazer parte dessa iniciativa de valor da fotografia. Então, a semana Anifoto vai acontecer agora de 23 a 27, e você pode se inscrever clicando no link, tem as informações. Vou deixar na descrição do vídeo ou nas notas do episódio. E dia 6 até o dia 10 de fevereiro, vou fazer outra semana, só que essa semana do marketing para fotógrafos e fotógrafas. A semana do marketing vai ser antes do carnaval, porque, sério, essa coisa de deixar para começar depois. Na verdade, tinha que ter começado antes. Tem gente que adquiriu o plano de marketing em outubro, em novembro, porque sabe que quanto antes você começar, melhor. Então, essa história de esperar é besteira, mas vai ficar aí para fevereiro, que é comecinho do ano, antes do carnaval, porque não tem que esperar nada, passar carnaval. Não, começa agora. Na verdade, você já entra, já garante sua vaga nessa semana, que vai abranger todo o marketing na fotografia, também meia hora por dia, e garante o plano de marketing 2023. Então, também pago, não tem nada de truque, vou assistir de graça. Não, não tem nada de graça. Aliás, eu não acredito nada de. A única coisa de graça aqui são esses conteúdos, que dão conteúdo de verdade. Muita gente não aproveita ou nem vê e não dá valor, porque tem muita coisa rolando e você começa a não escolher mais nada. Você não começa a valorizar mais nada porque está tudo disponível, você fica perdido. Essa é a verdade do que a gente tem visto aí, né? Mas eu não vou fazer truque. Você participa da semana pagando, já garante acesso aos conteúdos, vai ter entrega de valor real ali. E aqui eu continuo gerando os conteúdos para vocês, tentando passar uma informação de alto nível, né? Não vi nenhum lugar aqui do Brasil falando disso, achei que valia a pena, e essa época do ano tradicionalmente tem muita coisa de tendência, ok? Mas, de novo, não adianta nada seguir tendência, não adianta nada acompanhar a notícia, não adianta nada se você não souber adaptar e aplicar para o seu negócio dentro da sua realidade, ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.